Olá, meus amores! Hoje é aula de matemática que começa na página 104 do nosso livro e nós vamos falar, gente, sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, tá? Primeiro, nós vamos se aprofundar mais um pouco no mínimo múltiplo comum, tá? Então, gente, o mínimo múltiplo comum, ele também conhecido como MMC, tá? Ele, gente, o MMC, ele fica entre dois ou mais números naturais, né? Nós vamos calcular o MMC deles e é o menor número não nulo, né? Diferente do zero, que é um múltiplo de todos os números simultaneamente. Aí será o MMC, será o mínimo múltiplo comum, tá? Nós vamos colocar em prática agora para vocês conseguirem entender melhor, tá? Que é um pouquinho complicadinho até vocês pegarem, mas é isso, tá? O MMC, ele é o menor número, diferente do zero, né? Que é múltiplo de todos os números que nós estamos trabalhando, de todos os números que se pedem alguma questão, né? Em todos os números que são citados, tá? Agora eu vou trazer... E também, gente, tem duas maneiras da gente calcular esse MMC, né? Pra gente descobrir o mínimo múltiplo comum dos números que se pedem, né? Que são citados. Aí eu vou trazer primeiro a primeira maneira que nós podemos fazer, tá? Então, meus amores, vamos fazer primeiro a primeira maneira que nós podemos fazer isso. Primeiro, e também vamos trabalhar, gente, os números. Trouxe aqui o número 10 e o número 25 pra gente fazer juntos, tá? Então, e também, sem esquecer, gente, que dependendo da questão vai trocar o número, tá? Então, vai pedir outros números e vocês vão ir mudando, alternando, né? Alterando, tá? Então, essa é a primeira maneira. A gente vai pegar todos os múltiplos de 10, tá? Todos os números que nós multiplicamos, né, por 10 e fica ok, que seria o 0. Não podemos esquecer das chaves, tá, gente? O M significa múltiplos, tá? Aí os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30. Lembrando, gente, os múltiplos, nós já falamos sobre os múltiplos. Os múltiplos, eles são o quê? Infinitos, né? Então, tem diversos múltiplos. Aí eu vou colocar aqui embaixo porque não tem mais espaço. 40, 50. E vamos parar aqui no 50 e colocar etc, né? Porque é infinito. Lembrando que os múltiplos são infinito. Agora vamos fazer do 25. Chaves 0, 25, 50, 75, 100. Vamos parar aqui no 100. Fecha aspas. E não podemos esquecer das reticências, né? Para poder a gente só fechar aí pra gente saber que é infinito mesmo, tá? Então, gente, já como diz, né? Mínimo múltiplo comum. Qual é o menor número que é múltiplo de 10 e de 25 ao mesmo tempo, diferente de zero? Aí nós vamos olhar, observar e achar, ó, o 50. Tá vendo? Então, o MMC de 10 e 25 é 50. É o número, é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 25, diferente de zero. A gente não vai contar com zero, tá bom? Agora, gente, vamos fazer a segunda maneira, que particularmente eu acho que é a mais fácil da gente descobrir o MMC, o mínimo múltiplo comum, tá? Que é assim, ó, da seguinte maneira. Peguei os mesmos números da primeira maneira pra gente comparar, pra ver se vai dar o mesmo resultado, pra vocês perceberem se dá o mesmo resultado ou não, tá?
Então, vamos lá, ó. Nós vamos dividir, né? 10, que número que eu consigo dividir 10 e 25? No caso, não precisa ser os dois ao mesmo tempo. Pode ser primeiro 10, depois 25, tá? Então, a gente vai pegar o número que eu consiga dividir. Primeiro, eu vou dividir o 10, o 2. Sei que... E sempre a gente começar por de baixo, tá? Pelos primeiros. 5 também dividiria 10? Sim, mas 2 também divide 10. Então, a gente pega o menor, o 2, tá? Pra gente dividir. Então, 2. 10 dividido para 2 dá 5. A gente abaixa o 25, porque 2 não divide 25, tá? Aí, agora, a gente já pode, ó, ir pro 5, porque o 5 é o menor número que consigo dividir 25. E eu também consigo dividir o 5. 5 dividido para 5 dá 1. E 25 dividido para 5 dá 5. Aí, eu vou colocar o 5 de novo para dividir o 5 e encerrar. Eu consigo encerrar, eu chego ao final, encerro com daqui, ó, os dois lados. Ou também pode ter 3 números, tá? Aqui em cima. Os 3 fecharem com 1. Quando eu chego no 1, acabou. Aí, eu faço um pauzinho aqui, tá? E eu pego todos esses números aqui que eu dividi. Então, vou pegar 2 vezes 5 vezes 5. E vou multiplicar, tá? 2 vezes 5 vezes 5 dá 50. Tá vendo? Então, o MMC entre 10 e 25 é 50. E é a mesma coisa, ó, deu o mesmo resultado da primeira maneira e a segunda maneira. Então, a gente pode fazer as duas maneiras que vai dar o mesmo resultado, tá? Mas, tipo assim, particularmente, eu acho esse aqui mais fácil, tá? Mas aí vocês puderam ver as duas maneiras, nós fizemos juntinhos, né? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Agora vamos pro próxima parte, próximo conteúdo. Agora, meus amores, nós vamos falar sobre o máximo divisor comum, que é mais conhecido como MDC. O MDC, gente, é o maior número natural que divide 2 ou mais termos simultaneamente. Então, nós vamos ter alguns termos, alguns números que vão dar para nós. E para ser, né, o MDC é o maior número natural que nós conseguimos dividir os números que deram pra gente, tá? Agora nós vamos fazer juntinhos para vocês entenderem melhor, tá? Porque é um pouquinho complicado mesmo, mas a gente vai conseguir. Trouxe aqui, gente, 30 e 48, tá? Então, nós vamos pegar, listar esses números, já tá listado, né, os dois números, e vamos calcular eles individualmente, tá? Então, vamos lá, nós vamos pegar os divisores, ó. Lembra, percebem-se que no outro era M. Nós trabalhávamos o múltiplo, agora é os divisores, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou listar aqui todos os divisores de 30. Aí, vamos começar. Primeiro, coloca as chaves. Sei que 1 é divisor de 30, 2, 3, 5, 6... 10. E lembrando também, gente, que os divisores, ele não é infinito, ele é finito. Então, ele tem o início e tem o fim, tá? Então, vamos colocar todos os divisores de 30. 10 é divisor, 15 também é divisor e 30. Chegou no 30, né? Nós sabemos que é o último. Então, colocamos os divisores de 30. Agora, vamos colocar os divisores de 48. Coloca as chaves. 1 é divisor de 48, 2 é divisor de 48, 3 é divisor de 48, 4 também, 6 também, 8, 12 também, 16, 24 também e 48. Sei que cheguei ao fim, tá vendo? Sei que eu cheguei ao fim dos divisores quando eu chego no número, né? Agora, nós vamos o quê? Observar, nós vamos notar, né, o maior divisor comum entre esses dois termos. Aí, nós vamos poder olhar, nós vamos observar e nós identificamos que é o 6.
Então, sendo assim, o MDC de 30 e 48 é igual a 6. Tá vendo? Agora, nós vamos para a segunda maneira que também nós podemos calcular e achar o MDC. Aí, eu também peguei os mesmos números que nós trabalhamos na primeira maneira para a gente comparar para ver se dá o mesmo resultado, tá bom? Então, vamos lá, ó. Nós vamos dividir, tá? O 30 e o 48, tá? E como nós fizemos, né, no MMC do outro, vai ser quase a mesma coisa aqui nessa segunda parte. O que muda vai ser o final, tá? Então, eu vou pegar o número que eu consiga dividir os dois, tá? E sempre começo do menor para o maior, né? A gente vai vendo do menor para o maior que divida, tá? Igualmente. Sei que o 2 eu consigo dividir. Então, 30 dividido para 2 dá 15, 48 dividido para 2 dá 24, tá? Aí, aqui eu já não consigo calcular os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou calcular um, depois eu calculo o outro. Vou calcular primeiro o 24, porque eu consigo continuar no 2, nessa mesma linha, né, de divisor. Aí, eu vou repetir o 15, porque eu não consigo dividir 15 por 2. E vou dividir 24 por 2, que dá 12. Continuo no 2. 12 dividido para 2 dá 6. E desço 15, porque eu não consigo dividir 15 para 2. Até eu terminar aqui, ó. 6 dividido para 2 dá 3. E desço 15 de novo, porque eu não consigo dividir. Aí, aqui eu já posso o quê? Colocar o 3, porque eu consigo dividir 15 e 3 por 3 ao mesmo tempo. Então, ó, 15 dividido para 3 dá 5, e 3 dividido para 3 dá 1. Aí, aqui eu coloco 5 para terminar aqui, ó. 5 dividido para 5 dá 1, 5. Pronto, acabei, tá vendo? Ó, cheguei no 1, os dois ladinhos, eu acabei. Lembra que eu falei? Aí, eu faço aqui, ó, um risquinho. E aqui, gente, como eu falei que no final que é diferente, então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar os divisores que a gente conseguiu dividir os dois números ao mesmo tempo, tá? Então, foi esse caso aqui, a gente dividiu os dois ao mesmo tempo. Aqui a gente dividiu só o 24, aqui só o 12, aqui só o 6. E aqui também a gente conseguiu dividir os dois, né? Então, eu vou pegar o 2 e o 3 e multiplicar. Vou pegar 2 vezes 3, que dá 6. Aí, eu chego no MDC de 30 e 48, tá? Aí, ó, eu pegando a primeira maneira pra gente comparar, ó, é o mesmo, tá vendo? Também dá o mesmo resultado, tá? Continuo achando essa maneira mais fácil, tá? Então, é isso, espero que vocês tenham entendido, né? Por vídeo é um pouco ruim, né, de entender, é um pouco ruim de explicar, mas espero mesmo que vocês tenham entendido, tá bom? Agora, eu deixo as atividades, começa na página 107, tá? Continua na 108, na 109 e termina na 110, tá bom? Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau!